Olá, hoje a gente vai mergulhar numas ideias do Carlos Nepomuceno sobre algo que todo mundo passa, né? A tal da primeira formatação. Isso. Ele tem um artigo, Sala dos Traumas, onde fala disso. A ideia é que para a gente virar sapiens, sabe, funcionar na sociedade, Aham, a gente passa por uma adaptação inicial. Quase como instalar um sistema básico, assim. entendi. E o objetivo aqui é explorar como essa formatação, que ele diz ser necessária, acaba deixando marcas, traumas, né? Exatamente. E como a ideia de se reformatar depois é tipo chave para ter uma vida mais sua, mais singular. Vamos investigar então essa sala 2 da casa do eu, que é o conceito que ele usa para lidar com isso. E o legal é que o Nepomuceno meio que tira aquele peso de culpa, sabe? Ele não vê os traumas como falhas nossas. Ah, interessante isso. Como ele vê então? Ele fala que são subprodutos inevitáveis do processo de humanização. É tipo, faz parte. Como ralar o joelho quando se aprende a andar, né? Pois é. Ninguém sai ileso, digamos assim, do processo de virar gente em sociedade. Muda a perspectiva, né? Total. Sai do o que tem de errado comigo pra, ok, isso é uma parte normal, talvez dolorosa, mas normal do processo. Libertador mesmo. E ele diferencia os tipos de marca que isso deixa, certo? Sim, sim, ele fala de traumas leves, que dão um impacto mais pontual na vida, uma insegurança aqui, uma dificuldade ali. Ok. E os outros? E tem os traumas profundos. Esses já têm um efeito mais continuado, estrutural mesmo, na forma como a pessoa vive, se relaciona. A profundidade está ligada à intensidade e à frequência com que dói, imagina. Isso. E ao prejuízo que causa no dia a dia, faz todo sentido. E conecta com aquela frase forte do artigo. Para nos tornarmos sapiens, precisamos ser formatados. Para que possamos nos singularizar, precisamos aprender a nos reformatar. É isso. Ou seja, a primeira parte é meio que no automático, né? Para viver em grupo. Mas a segunda. Aí exige trabalho consciente. Revisitar essas marcas para encontrar a sua própria voz, a tal singularidade. E se a pessoa ignora isso, deixa pra lá, aí tem um custo. O Nepomuceno é bem direto. Quem não revisita seus traumas vive refém de uma dor mal resolvida. Pesado. É, ele até usa uma metáfora ótima, o problema bumerangue. Bumerangue? Como assim? Aquilo que sempre volta, sabe? Os traumas não resolvidos dão um jeito de voltar. Seja num padrão que se repete, numa reação exagerada, até sintoma físico. Até que você olhe para eles, né? Entendi. Ok, entendi a questão do trauma e a necessidade de revisitar. Mas como organizar isso? Ele fala que o campo da inovação pessoal está meio caótico. É aí que entra a casa do eu. Exatamente aí. A casa do eu é tipo um modelo mental que ele propõe para organizar esse campo. Uma estrutura, então. Isso. Ele percebe que hoje, nessa civilização 2.0 que ele fala, Uhum. com mais autonomia, mas também mais pressão por identidade e propósito, Aham. Talvez acelerado pela tecnologia, né? pois é, a gente precisa de ferramentas mais claras para se entender, se transformar. A casa do eu seria um mapa para essa complexidade interna, com várias salas. E a sala 2 é a dos traumas. Exato, focada nisso. Então, essa casa do eu é a ferramenta para reformatação. E a urgência de lidar com o trauma depende da profundidade dele. Correto. O artigo deixa isso claro. Quanto mais profundo o trauma, maior a urgência em ser tratado de forma mais contínua e adequada. Não é algo que se resolve com uma dica rápida, então. Não mesmo. Especialmente os que afetam a estrutura da vida. Esses pedem um olhar mais atento, muitas vezes profissional e contínuo. No fundo, o que eu tiro disso é uma mensagem forte sobre a nossa agência pessoal, sabe? Sim, total. Essa ideia de reformatar o eu é curar as dores que a nossa primeira formatação deixou. E que isso é essencial para viver com mais coerência, mais consciência, mais potência. Não é apagar o passado, né? Não, é entender como aquilo afeta a gente hoje e escolher como seguir. Sabe, quando a gente ouve reformatação, pode soar meio jargão de autoajuda. Uhum. Mas o que talvez diferencie aqui é essa ligação direta entre a socialização lá do início e essa necessidade de se individualizar
conscientemente depois. Sim, essa conexão é a chave. A reformatação não é virar outra pessoa, é integrar essas experiências, mesmo as doídas. Para elas não mandarem mais na gente sem a gente nem perceber. Exato, é um ajuste fino, contínuo, sabe? Atualizar esse software inicial para rodar melhor a nossa versão mais autêntica diante das complexidades de hoje. Então, para a gente fechar nossa análise, a formatação inicial é universal e, segundo Nepomuceno, sempre deixa alguma marca traumática. Em algum grau, sim. Mas não estamos presos a isso. Buscar a singularidade, uma vida com mais sentido, passa por reconhecer e trabalhar essas marcas. Como ele mesmo diz, né? Reconhecer nossos traumas é o primeiro passo para deixar de ser vítima da nossa própria formatação. É assumir a responsabilidade pela própria história, então. É isso, ver as cicatrizes não como destino, mas como ponto de partida para construir algo conscientemente. Perfeito. E com isso, a gente deixa a pergunta final que o Carlos Nepomuceno, que é curador da Bimodais e cientista da inovação, coloca para nossa reflexão. Como está a sua administração da tua casa do eu?